né? Então, realmente, a Ana Carolina foi mestranda na escola de enfermagem, eu a conheci lá, e a partir disso, aos poucos, a gente acabou estreitando a aproximação profissional. Aqui tem aparecendo uma mensagem de gravação, e eu posso, acho que eu vou fechar a tela, talvez seja melhor. Ah, não é possível, eu não consigo fechar, consegui fechar agora. A apresentação, não sei se já está disponível para todos, ou eu devo ativar aqui, como eu devo iniciar, só para eu conseguir entender a dinâmica de como funciona dentro da interface do Zoom, porque nisso, gente, eu também sou novata, então vamos aprender juntos. Pronto, não tem problema. Eu vou compartilhar um pouquinho antes com vocês, só como vocês fazem o acesso à OVD dentro do portal de periódicos. E aí depois a Juliana retoma aqui a apresentação, tá? É bem rapidinho, só para a gente fazer, para vocês encontrarem a OVD. Depois, Juliana, a gente já está vendo a sua apresentação, tá? Seria só seguir mesmo. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui. Bom, acho que vocês estão vendo minha tela, não estão? Sim, Juliana, você pode me dar um... Sim? Sim, sim. Então, pessoal, a OVD é uma plataforma de busca avançada, né? E ela está disponível, é uma plataforma especializada em pesquisas na área da saúde. Ela tem conteúdos como revistas e Medline disponíveis pelo portal de periódicos da CAPES e também várias universidades que fazem contratos aí com a própria Wolters Kluwers. Então, para acessar esse conteúdo, vocês podem, tanto vocês, agora nessa lógica de que o bibliotecário também é aqui um protagonista nas pesquisas científicas, né? Ele faz parte também desse grupo e desse fazer, mas podem também indicar para os usuários, para os estudantes, esse acesso à OVD. No portal de periódicos, é necessário fazer aquela autenticação no CAF para poder encontrar a OVD, e após fazer a autenticação, ela vai estar aqui em lista de bases. Então, aqui na lista de bases, ela não está no índice alfabético, mas ela está aqui buscando por OVD. Eu não tenho um acesso institucional, então para mim ela não vai aparecer. Para vocês, para os usuários, vai aparecer aqui as 3 possibilidades de acesso. Então, OVD revistas, OVD Medline e também OVD livros. Então, é um acesso bastante simples, bastante rápido, para que os alunos possam, e vocês também possam, posteriormente, acessar essa plataforma, que tem um conteúdo bastante importante, que tem funções também de busca avançada, para uma busca mais assertiva. Eu dou treinamentos contínuos oferecidos pela Wolters Kluwers em parceria com o portal de periódicos da CAPES. Ao final dessa apresentação, vocês vão receber a gravação do webinar, os slides da Juliana, também a lista de referências da Juliana, né, o material que ela vai compartilhar com vocês, para vocês se aprimorarem nesse assunto. E também vão receber um link de avaliação e o link para se cadastrar nesses treinamentos, caso vocês queiram. Tá bom? Então, tudo isso vai ficar disponível para vocês no final aqui da apresentação, vocês não precisam se preocupar com essas ferramentas. E aí, quem quiser se aprimorar ou divulgar os treinamentos da OVD, pode usar esse link para divulgação. Bom, era isso da minha parte aqui da apresentação. Vou passar para a Juliana e muito obrigada aí a todos. Pronto. A partir de agora, eu posso fazer a apresentação, então, do PowerPoint. Já compartilhei a tela? Perfeito. Então, vou abrir a bandeja. Gente, para poder iniciar a apresentação do webinar, só um momentinho. Vou clicar, abrir a bandeja. Acho que já está na apresentação. Você já consegue visualizar? Ainda não? Não. Então, vamos lá. Deixa eu só verificar, fechar a bandeja. Aqui está aparecendo uma opção para fechar a bandeja de compartilhamento. Acho que dá para fechar e tentar voltar, né? Deixa eu só fechar aqui. Tem os Quando a seta está para cima, significa que ela possa entrar em tela inteira, certo? Isso. Perfeito. Então, agora eu devo abrir. Agora vocês estão conseguindo visualizar? Não, você tem que clicar em tela. Você vai clicar na setinha para cima e vai clicar em tela ou em janela. Você precisa escolher um ou outro. Clicar
Aqui, deixa eu só... Tem uma parte técnica, aquela hora eu consegui entrar, mas agora eu estou com dificuldade. Coisas aqui, Acontece. fechar a bandeja de compartilhamento. Deixa eu ver aqui. Fechei a bandeja, agora eu tenho que abrir a bandeja de compartilhamento. Não está escrito para você assim, tela ou janela? Não, Não? não. Antes aparecia, agora não está aparecendo mais. Não sei o que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Eu vou te tirar como apresentadora e vou colocar de novo. Vamos ver se Tá. é isso. Ai, removi ela da reunião, gente. Olha só o que eu acabei de fazer. Convidá-la de novo. Pelo menos a Eliane está rindo sobre isso. Vamos lá. Deixa eu mandar aqui o e-mail para ela. Pronto. Pronto. Agora, Juliana, você consegue ampliar a tela normal no PowerPoint. Botar em modo apresentação e aí a gente vai ver. Ainda está mudo aqui. Agora você está falando. Agora a gente te ouve. Perfeito. É só você colocar o PowerPoint no modo apresentação e aí a gente vai conseguir ver mais amplo os seus slides. Vocês estão conseguindo agora visualizar o slide? Abrindo ainda, vamos. Ele não está no modo apresentação, ele tá. A gente consegue ver seu PowerPoint. Não está no modo apresentação? Para mim, Não. ele está no modo apresentação. Deixa eu só verificar aqui. Edição, modo apresentação. Está no modo apresentação agora? Não, a gente consegue ver só o. Talvez seja a forma que você tenha selecionado no começo para ver só Ah, o PowerPoint. Mas acho que a gente pode começar então nesse formato. A gente consegue ver o PowerPoint. Você selecionou no começo para visualizar só a janela ou a tela inteira? eu fiz um movimento tão rápido que agora eu não sei te falar com clareza qual foi a Olha, escolha. então vamos lá. Eles estão dizendo que está tudo bem assim, que a gente pode começar. Então, só para a gente não perder mais tempo. Mas não tem problema, tá bom? Perfeito. Tá bom? Bom, Obrigada. imagina. Obrigada a você mais uma vez. E hoje a proposta do webinar é falar um pouco sobre o papel do bibliotecário nas revisões sistemáticas de literatura e síntese do conhecimento. Então, hoje, antecipando o dia do bibliotecário, vamos falar um pouco sobre as possibilidades de nossa atuação, experiências que existem lá fora e que a gente pode estar incorporando aos poucos para a nossa prática aqui no Brasil. Então, o tópico de hoje do webinar irá abordar os itens sobre aperfeiçoamento para o bibliotecário na área de ciência da saúde, os papéis do bibliotecário nas revisões sistemáticas ou outros tipos de revisão e síntese de conhecimento, o percurso de aprendizagem, aí farei um relato sobre como foi um pouco da minha jornada profissional, passar algumas referências e leituras sugeridas. Então, passando para o próximo slide, acho que é importante, no grupo provavelmente tem bibliotecários
tanto que já tem formação e expertise na área, experiência na área das revisões, como também existem pessoas que estão em formação, que estão se aproximando ainda dessa área. Então, aproveitando esta oportunidade, não custa a gente revisar algumas questões, aspectos conceituais. Então, primeira aproximação conceitual que eu gostaria de compartilhar é sobre o que é o entendimento da moderna medicina baseada em evidências. Por quê? Porque a MBE, conforme entendido, ainda no século XV e XVI, já existiam algumas práticas, iniciativas nesse sentido, mas no conceito atual, ela foi iniciada na década de 70 pelo epidemiólogo e médico Archibald Art Cochrane, numa publicação denominada Effectiveness and Efficiency, Random Reflection on Juliana, Health você está Service. passando os slides? Tô. Eles não estão passando. Você pode sair do modo apresentação, que aí a gente vai conseguir ver. Isso, agora sim. Agora Tá. está passando, tá? Agora passando? Agora Então tá. vamos lá. Então, esse conceito, ele foi desenvolvido inicialmente por esse médico e epidemiologista, cuja publicação Effectiveness and Efficiency Random Reflection on Health Service foi publicado no ano de 1972 e que influenciou profundamente a prática da medicina, sendo ele o pioneiro em enfatizar a produção de um tipo de pesquisa clínica, que são os ensaios clínicos randomizados, os chamados ECRs em português, para avaliar a eficácia de determinados tipos de tratamento, que até então às vezes eram usuais e eram repetidos por especialistas, e que algumas dessas experiências não trouxeram efeitos ou desfechos que foram positivos para os pacientes. O próximo conceito seria já um processo de transição entre aquilo que é a medicina baseada em evidência para a prática baseada em evidências, ou a PBE. Por quê? Porque na medida em que esse processo foi se desenvolvendo, ela ampliou o escopo de área de ação. Então, ela saiu somente da medicina para ir para a área de odontologia, área de enfermagem, área de psicologia, entre outras da área de saúde, razão pelo qual ela expandiu o conceito de substituição do M pelo P, indicando a prática baseada em evidências. Quem participou desse processo, né, foi, na verdade, quem impulsionou esse processo de transição, foi o David Sackett, dentro da publicação Evidence-Based Medicine, What It Is and What It Isn't, publicado no ano de 1996, onde é ressaltado a necessidade da integração da melhor evidência que esteja disponível através de desenhos de estudos como ECR e outros, com a experiência clínica do profissional, agregando a preferência do paciente. O próximo passo nessa aproximação conceitual envolve acréscimo, além da prática baseada em evidência, o conceito de cuidado baseado em evidências, cujo desenvolvimento foi realizado pelo Alan Pearson, que ele é um enfermeiro, ele ainda está vivo, esse pesquisador, ele era australiano, e ele trabalhou no sentido de agregar o entendimento de que o cuidado baseado em evidências envolve o quê? A tradução e a implementação das evidências com o objetivo de melhorar o quê? Os resultados, os desfechos de cada paciente que está sob cuidado do profissional de saúde, principalmente os enfermeiros, com ênfase para enfermeiros. Por quê? Porque todos os profissionais de saúde envolvidos com o cuidado, o enfermeiro é quem atua
não só no aspecto da doença, mas também na situação que envolve a pessoa como um todo. Esse pesquisador e enfermeiro, ele foi o fundador do Joanna Briggs Institute em Adelaide, na Austrália, no ano de 1996. Essa instituição, chamada Joanna Briggs Institute, nasceu na Austrália, depois ela foi sendo expandida para vários países. Atualmente ela tem uma rede já mundial, sendo que o Brasil também tem uma representação que está situado na Escola de Enfermagem em parceria com o hospital, na parte clínica, da prática clínica, com o hospital universitário. A partir de então, dessa aproximação inicial conceitual, vou abordar o próximo tópico, que é o planejamento e a curadoria profissional. E nesse sentido, falarei um pouco, farei uma pincelada sobre os papéis do bibliotecário nas revisões sistemáticas e síntese de conhecimento. Então, de uma forma em geral, essa experiência minha, na verdade, ela reporta em parte, uma situação de uma experiência fora do Brasil, especificamente no Canadá, e também leituras e processo de aproximação minha por interesse individual. Então, de uma forma em geral, retomando, podemos dizer que o bibliotecário ele pode orientar o pesquisador na prospecção já de revisões prévias, para verificar a possibilidade de atualização de uma dada revisão que já tenha passado mais de 5 anos, ou a mudança de um recorte na revisão, seja revisão de escopo, revisão integrativa ou revisão sistemática. Pois, se você já tem uma publicação de uma revisão recente, seja no Prospero, seja em outras fontes, aqui que eu vou agora detalhar abaixo, como na Biblioteca Cochrane, cujo acesso é feito pelo portal de periódicos da CAPES, gostaria de atualizar que o acesso agora, nesse momento, está temporariamente suspenso, porque eles estão numa fase de renovação de assinatura, ou ainda acesso através do Epistemônicos, do Prospero, ou pelo Open Science Framework, cuja sigla é o OSF. Então, esses são, na verdade, fontes de informações bibliográficas, onde nós podemos orientar o pesquisador para que faça a prospecção daquilo que é uma revisão, que ele tenha interesse se já há publicação, e caso positivo, a possibilidade de avaliar conjuntamente, se vale a pena fazer uma nova atualização ou não, porque realmente atualizações de revisões em função das evolução e atualização das tecnologias em saúde é recomendada, desde que você tenha um período de 3 a 5 anos, se justifique essa atualização, através dessas fontes mencionadas. A próxima atuação que o bibliotecário pode trabalhar seria na forma de traduzir a pergunta de pesquisa em uma expressão de busca. De que forma? Através da busca exaustiva de termos variantes, isto é, conceitos, através de algum trabalho que o autor passe ou que a gente, como bibliotecário, possa fazer a prospecção e fazer, na sequência, o agrupamento dos conceitos de acordo com os acrônimos, conforme o delineamento de estudos, né? O PICO, ele é mais conhecido, mas existem outras variantes de agrupamento de conceitos, tá? E depois participar na elaboração ou colaborar na melhoria de uma estratégia de busca complexa. Aqui um próximo tópico que pode ser observado é sobre indicação de fontes bibliográficas para o pesquisador, que pode ser um docente, pode ser um aluno de pós-graduação ou um outro pesquisador já formado. Então, nesse aspecto, nós temos o portal BVS, que ela possui vários portais temáticos e bases de dados, então acesso a mais de 38 fontes, se eu não me engano. Na PubMed, também acesso a uma série de fontes de informações bibliográficas, bases de dados, incluindo a Medline, cuja interface de acesso tem vários provedores, sendo a Ovid uma delas, a própria PubMed outra,
o Scopus a outra, Embase também. Então, a base de dados Medline, ela tem várias interfaces de acesso. Depois, a Embase, que é uma outra base de dados importante internacional. E também o bibliotecário, ele deve procurar trabalhar com espírito de atualização e autocapacitação, no sentido de buscar fontes de pesquisa especializada, alinhado com a pergunta de pesquisa. Então, nesse aspecto, nós temos a base de dados como a Edubase e a ERIC na área de educação, porque a área da educação, capacitação, envolve todas as profissões da área da saúde. Agora, mais especializado na área de enfermagem, nós temos a BDENF e temos a base de dados Signal. Na área da odontologia, nós temos no Brasil a BBO, que é a Bibliografia Brasileira de Odontologia, e internacionalmente temos a Dentistry Database. Na área da psicologia, existe a base de dados PsycInfo, que é internacional, e a IndexPsy, que ela é regional. Ainda continuando em bases de dados especializadas, nós temos na área de ciências veterinárias a VetIndex, e internacionalmente nós temos a BioOnline. A fisioterapia também é contemplada por uma base de dados especializada, que ela já trabalha com registros de revisões, que é a PEDRO, que é a Physiotherapy Evidence Database. Na área de geriatria e gerontologia, existe uma base bastante importante, considerando a perspectiva de maior tempo de vida das pessoas. Isso envolve a questão do cuidado e qualidade de vida. Então, existe uma base bastante especializada, que é a AgeLine. Na área da nutrição, nós temos a base de dados FSTA, que é a Food Science and Technology Abstracts, é uma base de dados internacional. E aí passamos para as bases de dados bibliográficas, que têm uma característica de serem multidisciplinares. Nós temos a base de dados Scopus, a próxima base de dados é a Web of Science Core Collection, e existem também recursos que são buscadores vinculados socioproprietários. Uma delas é a Academic Search Premier e a outra é a Science Direct. Então, nós temos várias fontes de informação que podemos oferecer e indicar para pesquisadores. Porque o que é a preocupação como bibliotecário? Para numa revisão, seja de integrativa, seja revisão de escopo ou revisão sistemática, ela conseguir abarcar o número máximo de literatura de forma a minimizar a perda de trabalhos que sejam interessantes de acordo com a pergunta de pesquisa formulada. Além das fontes anteriores mencionadas, nós temos outros recursos que são de repositórios, de portais, e aí vou mencionar aí de buscadores. O mais conhecido é o Google Acadêmico, que você pode utilizar ou na forma no português, ou então você pode fazer buscas também recortadas por países, então com extensão ES, com extensão EN. Por quê? Porque pode ocorrer diferenças de resultados de busca conforme a extensão do país. Isso eu já observei ao fazer buscas, tá? Essa é uma informação que eu estou compartilhando aqui, é um adicional. Existe um outro repositório vinculado à universidade alemã chamado Bielefeld, eu não sei se essa é a pronúncia correta, viu, gente? Se é Bielefeld ou Bielefeld Academic Search Engine, que ela é relativamente nova em termos de conhecimento no Brasil, mas ela consegue elencar literatura bastante interessante que muitas vezes eu não consigo obter em base de dados. Também há um outro repositório internacional chamado DART-E, que é o Europe Thesis and Portal. Ele é um portal de tese que envolve, na verdade, o rastreamento de dissertações e teses de 29 países europeus. Agora, no âmbito Brasil, nós temos o portal de teses da CAPES e do IBICT, cuja uma faixa de período, ela possui sobreposição de registros.
Então, de uma forma em geral, fazendo uma síntese, podemos dizer que o bibliotecário ele pode analisar estratégias de busca realizado pelo pesquisador e sugerir melhorias, quando pertinente, e depois de passado uma revisão sistemática, por exemplo, gente, normalmente envolve um trabalho de aproximadamente 1 ano. As revisões rápidas, às vezes, um período menor, mas, de uma forma geral, isso é um trabalho denso, envolve um período de tempo equipe multidisciplinar, da qual o bibliotecário pode integrar ativamente, e caso ultrapasse 12 meses, para o relatório final, gente, é recomendado fazer a atualização das buscas, tá? Das diferentes fontes de informações mencionadas previamente. Além disso, o bibliotecário também ele pode atuar mediante sua capacitação no uso de software para gestão de referências e de registros dentro da revisão. Então, o uso do EndNote, seja na forma Basic, que é web-based, ou na versão desktop, ou no gestor de referências Mendeley ou Zotero, ou ainda no gestor de revisões, como, por exemplo, o Ryan e o Covidence. Então, tem um mundo de atuação que o bibliotecário ele pode se capacitar e passar a contribuir ativamente. Além disso, o bibliotecário também ele pode se capacitar e orientar no registro de protocolos de revisão sistemática no Prospero ou da revisão de escopo no OSF, que é o Open Science Framework. Não é difícil de fazer, gente, tem todo um tutorial para fazer, mas para isso, se um bibliotecário queira ser diferenciado, ter essa capacitação, ela é digamos assim, é uma habilidade que seria bem-vindo o bibliotecário se capacitar. Feito todos esses passos, o bibliotecário também pode fazer a documentação das estratégias de busca e das etapas de seleção de estudos para uma revisão, com o objetivo de colaborar ou mesmo elaborar o PRISMA para revisões sistemáticas ou o PRISMA SCR para as revisões de escopo. E por último, quando o profissional ela vai ganhando maturidade, também poderá participar da seleção dos estudos de revisão ou de síntese de evidências. Particularmente, eu compartilho com vocês que já participo de algumas revisões no sentido de seleção de estudos e discussão da avaliação, inclusive, dos próprios estudos selecionados. Então, a partir dessas diversas possibilidades que eu trouxe à tona, eu gostaria de compartilhar algumas imagens que sintetizam o que pode ser a atuação do bibliotecário. Então, aqui, por exemplo, o bibliotecário, ele pode estar atuando no sentido de, a partir de uma ideia, trabalhar com a busca, daí o símbolo da lupa, a partir da lupa, que faz a busca, ele pode trabalhar também no sentido da seleção dos estudos a partir de uma estratégia de busca complexa, então aqui aparece o filtro, pode contribuir com ideias no sentido de fontes de informação a sugerir e discutir seja no atendimento de referência ou através, integrando o grupo de pesquisa. Então, no momento que você integra o grupo, então você pode participar aqui, na discussão aparecem as 3 pessoas com uma lâmpada discutindo, ou ainda no processo de seleção dos trabalhos, fazendo a discussão, tem o pesquisador e você integrar a equipe aqui na 4ª coluna, no último ícone. Ou ainda o bibliotecário pode estar participando da fase de rastreamento da literatura internacional, então o símbolo do globo. Ou ainda, o bibliotecário pode atuar no sentido da capacitação, seja do pesquisador ou trabalhando com treinamento. Então, aparece a imagem aqui na 3ª coluna de uma pessoa ensinando outras pessoas. Hoje em dia, isso é feito intermediado muito mediante o computador,
pela internet, daí o símbolo da tela, o monitor do computador. Aqui o símbolo de vários quadrados, onde você pode integrar também de uma outra forma a equipe. O símbolo de um esteto, para simbolizar o uso pelos vários profissionais de saúde. E tem alguns símbolos que eu coloquei aqui, inclusive você pode trabalhar como profissional que atua depois na área de ciências de dados, agregando uma função para revisão. Vou tomar um pouco de água, gente, porque você começa a falar, sente um pouco o efeito. E aqui, 2 símbolos que eu coloquei circulando tem um círculo, onde aparece o símbolo de um polegar, né? Na verdade, esse aqui a gente chama de Simon em japonês, que é o símbolo de você ter uma marca individualizada como profissional da informação, como bibliotecário. Na medida em que você se capacita, você pode se tornar alguém diferenciado, né? Cada um dentro da sua especificidade. Então, foi com essa intenção que compartilhei esse conjunto de imagens. Desculpa, gente. Na sequência, eu vou para o relato de caso. Vou falar um pouquinho sobre o meu percurso. Então, antes de falar do meu percurso, eu gostaria de dizer que qualquer profissional, ele deve estar atento à necessidade de fazer a curadoria da sua carreira profissional, seja profissional, bibliotecário na área de ciência da saúde ou de outras áreas também. Então, para isso, é essencial ter interesse em desenvolver habilidades especializadas. Procure explorar aquilo que você gosta, aquilo que você sente que brilha os teus olhos. Isso é importante. Por quê? Porque haverá momentos de desafios e a superação dos desafios ocorre justamente na medida que você tem paixão, tem motivação, tem interesse por um determinado tipo de estudo, um determinado tipo de habilidade. Daí a importância também, paralelamente, em investir em estudo de outros idiomas. Por quê? Porque a ciência, a comunidade acadêmica, ela utiliza o inglês. Isso é um ponto, é um consenso. E caso você tenha interesse, também o espanhol é bastante interessante, considerando que nós estamos numa área continental onde nós somos um país grande, Brasil, entretanto, nós estamos rodeados, né, circulados de vizinhos que falam espanhol, um número bastante representativo de países. Então, investimento no espanhol é bastante interessante. Além disso, manter sempre a perspectiva de aprender que a capacitação é um processo contínuo, é uma aprendizagem ao longo da vida. A partir de então, vou falar um pouquinho da minha história. A capacitação começou para mim a partir do interesse em entender o que é o DEX. Então, eu participei de alguns treinamentos sobre DEX e também treinamentos sobre a metodologia LIU-DBI. A partir de então, já numa outra instituição que não era de enfermagem, comecei a fazer o processo de indexação de publicações, como artigos, dissertações e teses, isso na área da psicologia e na área da enfermagem. Na sequência, comecei a trabalhar com apropriação de entender as características das fontes bibliográficas. De que forma? Através do famoso consulta ao manual, ao famoso help. Então, eu fui entender, fazer leitura com calma sobre as características das bases de dados especializadas e multidisciplinares e buscadores acadêmicos. Também fiz busca de treinamento em tutoriais fora do Brasil, de universidades estrangeiras, e o uso de recursos como SlideShare para me capacitar. Então, esse foi também outra fonte de capacitação para mim, através da web. Afora isso, eu trabalhei com pesquisa bibliográfica como bibliotecária de referência em várias bases de dados no serviço de referência.
isso faz com que você desenvolva uma série de expertises. Como trabalho já na área da enfermagem há bastante tempo, há mais de 15 anos, eu procurei leituras sobre teorias de enfermagem, no meu caso, pela minha área da especialidade da atuação, e sobre história da enfermagem. Por quê? Isso te dá um norte, um conhecimento de quais recortes de construção de conhecimento tem aproximação, quais não tem aproximação, que área da enfermagem tem aproximação com quais outras áreas de conhecimento em termos de interdisciplinaridade. Isso é bastante importante. Então, esse tipo de leitura, ela é recomendada, né? É importante que você faça esse tipo de investimento. Depois de eu conhecer e fazer treinamento, fazer atendimento para os usuários, no meu caso, eu percebi, fui colocada, fui desafiada para dar treinamento e percebi que até então eu não tinha conhecimento, não me conhecia o suficiente para saber que eu iria gostar dessa área e passei a gostar de trabalhar com treinamento e capacitação. Então, passei a trabalhar com treinamento, capacitação, preparação de tutoriais e treinamentos efetivamente. Depois, fui me aprimorar, conhecer um pouco mais sobre metodologia de pesquisa e alguns tipos de delineamentos de estudo. Para isso, acabei estudando duas disciplinas, um sobre metodologias, né, e desenho de estudo na área de enfermagem, oferecida pela própria escola, e também uma outra disciplina chamada Evidências em Saúde, isso na escola. Aí, cada profissional, conforme aonde tem vínculo, ela pode estar estudando essas disciplinas ou disciplinas similares para desenvolver essa capacitação. Depois, aqui, vou retomar, reforçando aquilo que eu já falei em termos de possibilidades de atuação. Então, eu aprendi a desenvolver estratégia de busca complexa, percebi que algumas buscas em algumas áreas de conhecimento, ela envolve mais de uma tentativa, às vezes até 3 ou 4 tentativas, até você conseguir desenvolver uma estratégia de busca que recupere aquilo que é objeto de pesquisa, de cada pergunta de pesquisa demandada, né? E aí tem as variantes dos acrônimos possíveis de serem utilizados. E mais para frente eu comecei a participar de grupo de pesquisa e discussão dos projetos de pós-graduação aqui na escola, onde eu atuo. E mais para frente, em função do trabalho como treinadora, como bibliotecária de referência, mais integrando o grupo de pesquisa, esse processo, esse percurso fez com que eu fosse convidada para atuar como bibliotecária no centro afiliado, até então afiliado do JBI Brasil, no ano de 2009. Aí, no ano de 2011, me capacitei fazendo um curso que é sobre revisão sistemática, pela metodologia do JBI, que até então, à época, tinha 10 tipos de revisões sistemáticas que eram conduzidas. Depois comecei a participar de formulação de estratégia de busca em protocolos de revisão sistemática de alunos que fizeram o curso, seja na própria escola ou de fora, porque o JBI Brasil oferece cursos para alunos de fora, não só do Brasil, mas da América Latina e também de Portugal e Espanha. Depois, acabei sendo inserida como pesquisadora adjunta no JBI Brasil, se eu não me engano, no ano de 95. Desculpe, de 2015, melhor falando. Depois, comecei a participar, mediante convite de docentes, em revisões sistemáticas de efetividade, e acabei participando como coautoria, numa revisão que fala sobre a efetividade da quimioprofilaxia no uso da rifampicina, porque isso estava sendo questionado pelo governo brasileiro, até que ponto havia a efetividade. Então, uma enfermeira brasileira com 30 anos de experiência me convidou para participar, eu participei, e uma das decorrências, depois de dois anos de trabalho e publicação da revisão, foi esse trabalho
de revisão ser integrado à lista de publicações de guideline da OMS sobre a hanseníase. Então, acho que isso é um fruto muito positivo de um trabalho de engajamento que o bibliotecário pode desenvolver. Depois participei da elaboração de pareceres de estratégias de busca, nos vários protocolos do JBI, e acabei me tornando parecerista especialista, porque eu não tenho doutorado, em alguns estudos de revisão de escopo em revistas de enfermagem. E, posteriormente, em 2017, acabei me tornando a pesquisadora principal do JBI. Então, aqui eu gostaria de compartilhar alguns sites de interesse, tanto do JBI Internacional como JBI Brasil. Depois, falar da EVIPNet, que é uma iniciativa bastante importante, que trabalha com políticas de saúde, né, informadas por evidências. E a rede Equator Network, também, que possui conteúdo de treinamento em inglês, em espanhol, que vale a pena vocês consultarem, participarem. E aí eu gostaria de compartilhar algumas das referências que eu utilizei para esta apresentação. Vou passar aqui na sequência e colocar uma lâmpada como um símbolo, dizendo que nós temos sempre que manter a seguinte chama da curiosidade, de uma atitude de aprendizagem contínua, de proatividade e engajamento em equipe. A gente não ter medo. A gente pode errar muitas vezes? Sim, mas lembrar que a capacitação faz um diferencial do profissional. Então, esse é o meu estímulo para, brevemente, que nós vamos comemorar o Dia do Bibliotecário. Eu gostaria muito de agradecer e fico disponível para perguntas, colocações que vocês queiram fazer. Obrigada. Diana, muito obrigada, foi excelente a apresentação. Acho que o pessoal concorda, já estão colocando aqui no chat que foi muito bom, gostaram da sua apresentação. Tem uma pergunta que apareceu, acho que você responde um pouquinho quando fala da sua trajetória, mas caso você saiba, eles perguntaram sobre cursos de extensão voltados para revisão de literatura, revisão sistemática. Então, se além do curso do JBI, você teria conhecimento de outros cursos que eles pudessem fazer, né? Gostei muito que a Juliana trouxe a experiência dela como aluna dentro das próprias ofertas da universidade, né? Então, como aluna especial ali dentro das ofertas da EUSP. Isso é bem bacana também, né? Sim. Olha, existem, na verdade, vários locais que oferecem cursos. A Fiocruz oferece alguns cursos com relação a delineamento de estudos. Eu já fiz um curso da Fiocruz. Vale a pena entrar na página da Fiocruz, onde tem capacitações, tá? Convido, é gratuito, gente. Façam esse tipo de curso. Outro local onde vocês podem fazer curso, a BIREME oferece um curso para capacitação de bibliotecários referencistas. Recentemente saiu um convite, então fica o meu convite para que vocês acessem a página da BIREME, a rede onde tem de bibliotecários referencistas, e lá é oferecido vários tipos de capacitação. Então, eu recomendo que vocês façam esse tipo de capacitação. Eu gostaria de lembrar que a OVID também oferece, né, a própria Ana Carolina, ela é treinadora, ela oferece cursos, já ela ofereceu cursos que eu gostei muito, que fala sobre como é que faz pesquisa de estratégia mais elaborada através da interface da OVID, para pesquisa no Medline. Eu acho que vale a pena, então participem desses diversos tipos de capacitação, gente. Existem vários. É questão de a gente estar atento. Existe um outro grupo, posso mencionar um grupo de WhatsApp, Carolina, você me... Pode. Existe Claro. um grupo de WhatsApp de bibliotecário na área de ciências da saúde, possuem regras. Lá, quem for bibliotecário de saúde pode participar e podemos compartilhar. A gente compartilha capacitação, evento, troca de algum tipo de publicação que a pessoa queira eventualmente, né, trabalhar, né, para capacitação dos próprios profissionais. Então, tem esse tipo de recurso. E ainda tem um outro grupo, que é chamado Grupo de Bibliotecários em Ciências da Saúde, da qual também eu sou integrante, tanto do Grupo de Bibliotecários em Ciências da Saúde, bem como do Grupo de Bibliotecários em Saúde,
que é o WhatsApp. Um é através de e-mail, outro é através só de WhatsApp. Então, vocês podem estar participando desses grupos para fazer essa capacitação. Eu convido, gente, existe uma parte que é a atitude individual, né? A proatividade para você buscar a sua capacitação. E aí aceitar, na verdade, é estar atenta, antenada em relação a essas ofertas e participar das capacitações. Gostaria de também mencionar que a Escola de Enfermagem, a biblioteca, oferece também treinamentos. Se vocês entrarem no site da escola, menu biblioteca, tem os treinamentos já programados para o ano inteiro, e aí ele é gratuito, ele é online, e nós temos capacitações em várias fontes de informação, bem como também uso de gestores de referência. Então, gente, fica o convite para capacitação de uma forma em geral. Se vocês tiverem alguma outra pergunta ou curiosidade, colocação que vocês queiram fazer, tá bom, Ana Carolina? Sim. Nossa, só recebeu elogios aqui, principalmente pela sua trajetória inspiradora, eles estão dizendo. Deixa eu ver, o Raimundo perguntou, ele falou que um ponto-chave para atuar nessa área seria o manejo das bases de dados, né? E a Sim, estratégia de busca para cada uma delas. Ele sim, pergunta que caminho seguir nesse sentido para dominar essas estruturas de busca para cada uma das bases de dados. E tem algumas tá, outras perguntas também, já te passo. certo. Raimundo, o que eu sugiro existe ferramenta hoje em dia que chama YouTube Área Educacional. Por incrível que pareça, eu lembro, eu vou fazer um comentário. Aí vocês vão saber o meu DNA, mas não tem problema. Alguns anos atrás, vieram bibliotecárias norte-americanas e elas falaram a respeito do YouTube. Elas falaram de recursos para a gente fazer aprendizagem, e foi mencionado, e quando ela mencionou YouTube, houve uma risadinha naquela época, sabe? Porque aquela época entendia que ele era usado só para lazer. Hoje em dia, tem muito material no YouTube, na área educacional, que fala sobre delineamento de estudos, que fala sobre busca, estratégia de busca por bibliotecários e outros profissionais. Eu recomendo você procurar através do YouTube. E se você também quiser participar das capacitações oferecidas pela biblioteca, te convido para participar. Fique à vontade para participar dessas capacitações e além do que é ofertado pela CAPES também, viu? Sim. Obrigada, Juliana. Tem algumas pessoas perguntando também sobre esse grupo de WhatsApp, o grupo de e-mail. Se você quiser, se for possível compartilhar, você pode compartilhar comigo e aí no e-mail que eu vou enviar para eles, a gente coloca esses dados lá também, tá? Tá. Quem pediu foi a Luciana, ela é bibliotecária de hospital universitário, então ela está na área da saúde e por isso que ela gostaria de participar, tá? Perfeito, E quem perfeito. mais? Tem mais algumas pessoas aqui que pediram também, o Gabriel também. Tá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. O WhatsApp, na verdade, eu não sou administradora, então a pessoa Ah, precisaria entrar com solicitação. tá. Só um instantinho aqui que eu vou localizar. Não tem problema. Se você falar, eu mando aqui no grupo, no chat para É, eles. certo. Chama Bibliotecários em Saúde. Tá. E o Então, número qual é? Tem como achar grupos? Acho que tem que passar o número, né? você sabe que eu não tenho número. E eu integrei o grupo das mesmas. Deixa eu só ver Deve ter aqui. alguma forma de. Deve ter algum QR Code, alguma coisa. A gente pode fazer depois, então. Se você quiser perguntar para o administrador, Sim, aí me passar o QR Code ou algum link, às vezes eles compartilham um link de ingresso também. Aí eu mando sim. no segundo. Hoje eu vou mandar para vocês, pessoal, um e-mail com as principais informações, o PowerPoint e as referências, o link de avaliação. Não deixem de fazer a avaliação para ganhar o certificado, tá? E aí, na Uhum. segunda-feira, eu vou mandar a gravação e posso mandar essas informações do grupo de WhatsApp também, tá bom? Perfeito. Que a gravação a gente coloca numa plataforma diferente, então aí na segunda-feira eu mando para vocês, tá bom? Aí depois você me manda, Juliana. Normalmente Sim, tem um link para acessar os grupos de WhatsApp. sim. O grupo de bibliotecários em ciência da saúde tem um formulário no Google Docs. Então, eu vou encaminhar depois o Ah, formulário perfeito. para Tá bom. poder fazer Melhor, a né? inserção das pessoas, tá bem? Isso. Perfeito. E aí elas devem fazer trilhar lá, né, para ver quem vai triar, para ver quem vai entrar ou não. Legal. Mais alguém, gente, tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Eles estão agradecendo, Juliana. Acho que a Juliana travou um pouquinho, vamos esperar. Obrigada, Eliane.
O link para os meus treinamentos também, como a Juliana comentou, né, ele também vai nesse e-mail para vocês, tá, gente? Então, esse e-mail está organizadinho, tem ali as informações, e vocês conseguem também se cadastrar para poder fazer esses treinamentos que eu dou. E aí, aproveito para comentar que, como a Juliana comentou dos nossos webinars, né? A partir agora, dia 29 e 30 de março, a gente tem o primeiro webinar com docentes também, né, falando de revisão sistemática Cochrane, nesse caso. E aí depois nós temos um por mês, tá? Então, eu vou sempre compartilhar os links com vocês, para vocês divulgarem e se inscreverem também. Mas já fiquem de olho aí que nesse final de mês já tem 2 dias de webinar sobre revisão sistemática Cochrane. Eu sempre faço webinars que esse é com a professora Vânia, e os webinars a gente pede para que elas sempre façam uma introdução do que é aquele assunto e depois elas se aprofundem um pouco mais na metodologia. Então, para quem está começando agora ou está interessado nesse universo, participem, divulguem, que aí vocês vão conseguir adquirir esse conhecimento que a Juliana estava comentando, né? Dentro desse N de revisões que a gente tem aí, tá bom? Juliana, obrigada. Eu estava falando para eles dos links de acesso e tudo mais. Eu vi que você caiu, mas você já voltou. Sim, sim. Muito obrigada, viu, de verdade, aí pela sua participação. Olha, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de trazer à tona um pouco mais visibilidade para os bibliotecários, que os bibliotecários devem ser parceiros em todos os tipos de estudos de revisão. Lá fora, isso já tem uma certa tradição. No Brasil, a gente está começando, iniciando os primeiros passos. Então, esse é, na verdade, o intuito para oferecer esse tipo de estímulo. Ana Carolina, muito obrigada mais uma vez a Obrigada. você e à equipe da Wolters Kluwer. Tá bom, muito obrigada, gente. Vou convidar. A Cláudia está falando para te convidar mais vezes. Vou convidar, gente. Tá bom? Um Obrigada. abraço, gente. Bom fim de semana a todos. Feliz dia do bibliotecário, tá bom? E vou encaminhar as informações para vocês agora. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Obrigada, Juliana. Obrigada, Tchau. gente. Tchau.